Ele sempre acreditou que estava acima de todos, acima dos conselhos, acima do amor, acima da própria verdade. Enquanto ele brilhava com orgulho, havia alguém ao lado dele, silenciosa, simples, invisível aos olhos do mundo, mas carregando um peso que ninguém percebia. Naquela noite, uma única decisão mudou tudo. O que parecia força virou fraqueza. O que parecia silêncio escondia coragem. E o homem que nunca pediu ajuda ficou a poucos segundos de perder tudo. O passado que ele ignorou começou a cobrar seu preço. E um segredo, guardado por muito tempo, estava prestes a vir à tona, um segredo capaz de destruir ou salvar uma vida inteira. Mas ele ainda não sabia. Ele ainda não entendia quem realmente estava ao seu lado, nem porque o destino escolheu exatamente aquela hora. E quando a verdade finalmente se aproximar, será que ainda haverá tempo para voltar atrás? Ele acordava todos os dias antes do despertador tocar. Não por disciplina, mas porque o sono nunca vinha completo. Mesmo quando fechava os olhos, a mente continuava trabalhando, girando em torno de números, metas, reuniões, decisões. Para ele, parar era perder. The Scanter era fraqueza. Levantou-se da cama em silêncio, vestiu a camisa social impecável e passou a mão no cabelo, observando o próprio reflexo no espelho. O olhar era confiante, quase duro. Havia orgulho ali. Um orgulho construído ao longo de anos em que aprendeu a não depender de ninguém. Do outro lado do quarto, ela ainda estava sentada na beira da cama. Não dormira bem. Na verdade, fazia tempo que não dormia. Seus olhos estavam cansados, mas atentos. Ela observava se preparar, como fazia todas as manhãs. Nunca interrompia. Nunca questionava. Apenas respirava fundo, como se juntasse forças para mais um dia. O café já está pronto, disse ela, com a voz baixa, quase cuidadosa demais. Ele apenas assentiu, sem olhar para trás. Na cozinha, o cheiro de café fresco preenchia o ar simples do pequeno apartamento. Nada ali era luxuoso. Os móveis eram antigos, bem cuidados, escolhidos com paciência ao longo dos anos. Era ela quem cuidava de tudo. Sempre foi. Ele sentou-se à mesa, abriu o celular, começou a responder mensagens enquanto tomava o café sem realmente sentir o gosto. Ela ficou em pé, encostada na pia, segurando uma xícara que esfriava entre suas mãos. — Você vai chegar tarde hoje? Perguntou, tentando parecer casual. Provavelmente, respondeu, seco. Tenho coisas importantes para resolver. Ela baixou os olhos. Aquela frase sempre doía, mesmo depois de tanto tempo. Coisas importantes. Como se tudo mais fosse pequeno demais para ser mencionado. Quando ele saiu, fechando a porta com firmeza, o apartamento ficou em silêncio. Um silêncio pesado, que não era novo, mas se parecia crescer a cada dia. Ela caminhou até a janela e ficou observando a rua. Pessoas comuns, vidas simples, rotinas parecidas com a dela. Por um instante, pensou em como sua vida tinha se tornado pequena aos olhos de quem mais importava para ela. Mas ela nunca reclamava. Porque amava. No trabalho, ele era outra pessoa. Confiante, respeitado. Sua presença preenchia a sala. As pessoas o ouviam, concordavam, admiravam ou fingiam admirar. Você sempre tem razão, disse um colega, sorrindo. Ele sorriu de volta, satisfeito. Era ali que ele se sentia vivo. Ali, ninguém o questionava. Ninguém o fazia sentir dúvidas. Mas, por dentro, havia algo estranho. Uma sensação incômoda que ele ignorava sempre que surgia. Um peso no peito que ele chamava de cansaço, mas que não parecia apenas físico. Enquanto isso, ela passava o dia em pequenas tarefas. Arrumava a casa, lavava roupas, preparava o jantar cedo demais, como se quisesse preencher o tempo vazio. À tarde, saiu para fazer compras. No mercado, escolhia os produtos mais simples, calculando cada valor mentalmente. O dinheiro dava, mas ela sempre teve medo de faltar. Não por ela, por ele. Uma vizinha a cumprimentou. Você parece cansada, comentou. Ela sorriu. É só o dia. Mas não era só o dia. Havia noites em que ela acordava assustada, o coração acelerado, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer.
Havia pensamentos que ela empurrava para longe, segredos que carregava sozinha porque achava que não tinha o direito de falar. Ela acreditava que algumas dores eram feitas para serem suportadas em silêncio. Quando ele voltou naquela noite, já era tarde. Tirou o paletó, largou a pasta no sofá e sentou-se, exausto. Ela serviu o jantar sem dizer nada. Você não comeu? Perguntou ele, percebendo o prato intacto dela. Já comi. Respondeu rapidamente. Era mentira. Mas mentiras pequenas, pensava ela, às vezes evitam conflitos grandes. Ele falou do trabalho, dos problemas, das pessoas incompetentes ao redor dele. Falava alto, gesticulando, sem perceber que ela apenas escutava, com o olhar distante. Você precisa entender, disse ele, num tom quase impaciente. Se não for eu, nada funciona. Ela assentiu, como sempre. Mas, por dentro, algo tremia. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente, ela ficou acordada, sentada na sala, abraçando os próprios joelhos, olhando para o nada. Havia um envelope escondido dentro de uma gaveta. Um papel que ela lia e relia em silêncio. Um aviso que mudava tudo. Ela tinha medo, não do que estava escrito, mas do momento em que não poderia mais esconder. Os dias passaram, e a distância entre eles parecia aumentar mesmo dividindo o mesmo espaço. Ele se tornava mais impaciente, mais rígido. Qualquer pequena coisa o irritava. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntou um dia, ao não encontrar um documento. Não, respondeu ela, assustada. Ele suspirou, frustrado, como se aquilo confirmasse algo que ele já pensava, mas nunca dizia em voz alta. Ela sentiu o peito apertar. Havia um limite se aproximando. Ela sentia, como um fio esticado demais, prestes a se romper. Naquela semana, ele recebeu uma notícia importante. Algo grande. Algo que poderia mudar sua carreira. Estava animado, confiante, convencido de que nada poderia dar errado. Ela percebeu algo diferente nele naquela noite. Uma euforia perigosa. Amanhã vai ser um dia decisivo, disse ele, sorrindo como há muito tempo não sorria. Ela tentou sorrir de volta, mas suas mãos tremiam. Tenha cuidado, disse ela, quase num sussurro. Ele riu. Cuidado? Com o quê? Eu controlo tudo. Ela não respondeu, porque havia coisas que ele não controlava, coisas que ela sabia, coisas que estavam se aproximando rápido demais. Naquela madrugada, ela levantou-se com dificuldade. Sentia um aperto estranho no corpo, uma sensação que não conseguia explicar. Caminhou lentamente até a cozinha, segurando-se na parede. Algo estava errado. Pegou o celular, pensou em ligar para alguém, mas não ligou. Sentou-se à mesa, respirando fundo, tentando manter a calma. Naquele momento, em algum lugar da cidade, ele também sentiu algo estranho. Um desconforto súbito. Uma sensação de que o chão não era tão firme quanto sempre acreditou. Ele ignorou. Como sempre ignorava tudo que não conseguia controlar. Mas o destino não pediu permissão. E naquela noite silenciosa, enquanto ele dormia confiante e ela lutava contra o medo sozinha, algo começou a se mover lentamente, algo que nenhum dos dois poderia evitar. Ela fechou os olhos, segurando as lágrimas, sabendo que o amanhecer traria uma decisão impossível. E quando o sol finalmente nascesse, nada mais seria como antes. A manhã chegou sem pedir licença. A luz do sol atravessou a janela da cozinha quando ela ainda estava sentada à mesa, com os olhos vermelhos e o corpo cansado demais para se mover. O celular permanecia ali, ao alcance da mão, como se fosse pesado demais para ser tocado. A noite inteira havia sido uma luta silenciosa entre o medo e a decisão. Quando ele acordou, fez como sempre. Vestiu-se apressado, ajeitou o relógio caro no pulso, respirou fundo diante do espelho. Não percebeu o silêncio diferente da casa. Não percebeu que ela não estava no quarto. O café, murmurou, estranhando a ausência. Encontrou-a sentada, imóvel. Você não dormiu? Perguntou, já com um leve tom de impaciência. Ela levantou os olhos devagar. Havia algo neles que ele nunca tinha visto antes. Não era tristeza apenas. Era urgência. A gente precisa conversar, disse ela. Ele suspirou. Agora não. Hoje é um dia importante. Ela engoliu em seco. Sabia que,
Se não fosse agora, talvez nunca fosse. É sobre mim e sobre você, insistiu. Ele olhou o relógio. Fala rápido. Ela se levantou com dificuldade, caminhou até a gaveta e tirou o envelope. As mãos tremiam tanto que o papel fez um som seco ao ser colocado sobre a mesa. Eu guardei isso por muito tempo, disse ela, a voz falhando, porque achei que podia resolver sozinha. Ele pegou o envelope, curioso, ainda sem dar real importância. Quando leu, o rosto mudou. A arrogância deu lugar à confusão. A segurança se quebrou. O que é isso? Perguntou, a voz agora mais baixa. É o diagnóstico, respondeu ela. Descobri meses atrás. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela continuou, antes que ele pudesse falar. Eu precisava de um tratamento. Carl, Demerado. Eu não queria te preocupar. Você já tinha tanto nas costas. Ele riu nervosamente. Você devia ter me contado. Eu tentei, disse ela, com os olhos marejados. Mas você nunca estava disponível. Sempre cansado. Sempre ocupado demais para me ouvir. Ele sentou-se devagar. E agora? Perguntou. Ela respirou fundo. Agora, o tratamento não pode mais esperar. Ele passou a mão pelo rosto, inquieto. Isso muda tudo, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Naquele instante, o telefone dele tocou. Era a ligação que ele esperava. A confirmação da oportunidade que poderia colocá-lo no topo da carreira. Olhou para o celular. Depois, para ela. Pela primeira vez, o mundo que ele controlava exigia uma escolha. Eu preciso ir, disse, levantando-se. Depois a gente resolve isso. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Depois pode ser tarde demais, sussurrou. Ele hesitou por um segundo. Apenas um. Depois saiu. Sozinha novamente, ela se sentou, sentindo o peso de tudo que havia escondido. Chorou em silêncio, não por medo da dor, mas por perceber o quanto havia sido invisível. Horas depois, o telefone tocou novamente. Não era ele. Era do hospital. A voz do outro lado foi direta demais, fria demais. Ela precisava ser internada imediatamente. Quando ele chegou ao hospital, horas depois, encontrou-a deitada, pálida, conectada a aparelhos. A imagem atingiu como um golpe. Aquela mulher simples, que sempre esteve ali, agora parecia frágil demais. Por que você não me obrigou a ouvir? Perguntou, a voz quebrada. Ela sorriu fraco. Porque eu achava que o amor era suportar em silêncio. Ele sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com força. Eu fui cego, confessou. Achei que controlar tudo me tornava forte, mas eu não vi você. Os dias seguintes foram duros. Medicals, exames, decisões difíceis. O tratamento exigia tempo, dinheiro, presença. Ele recusou a grande oportunidade. Pela primeira vez, escolheu ficar. Amigos não entenderam. Você está jogando sua carreira fora, disseram. Ele não respondeu. Por quê? Pela primeira vez, ele entendia o valor do que quase perdeu. Durante as longas noites no hospital, ele observava seu rosto adormecido, lembrando-se de cada vez que a ignorou, de cada palavra dita sem pensar. Me perdoa, sussurrou, mesmo quando ela dormia. O tratamento foi doloroso. Havia dias bons e dias em que tudo parecia piorar. Em alguns momentos, ela pensou em desistir. Se for demais para você, começou a dizer certa vez. Ele a interrompeu. Não, disse, firme. Agora eu fico. Até o fim. Ela chorou. Não de tristeza, de alívio. Meses depois, sentados novamente naquela mesma cozinha simples, o silêncio era outro. Ele preparava o café. Ela observava, com um sorriso discreto. Nada era perfeito. A vida não virou um conto de fadas. Mas havia algo novo ali. Presença. Você mudou, disse ela. Ele assentiu. Eu precisei quase te perder para entender o que realmente importava. Ela segurou a mão dele. Algumas pessoas só aprendem quando o amor cobra seu preço. Ele respirou fundo. Sabia que aquela verdade o acompanharia para sempre. A arrogância quase o deixou sozinho. A simplicidade dela o salvou. E agora, olhando para aquela mulher que nunca pediu nada além de ser vista, ele se fez uma pergunta que ecoaria também em quem ouvia essa história.
Quantas vezes nós ignoramos quem nos ama, até que seja quase tarde demais? Às vezes, o maior perigo não é perder tudo de repente. É perder aos poucos, sem perceber. Nesta história, não foi o destino que quase destruiu esse homem. Foi a arrogância. Foi a certeza de que sempre haveria tempo depois. Depois para ouvir. Depois para amar. Depois para se importar. Enquanto ele se sentia forte por controlar tudo, alguém ao lado dele aprendia a ser forte em silêncio. E esse silêncio não era fraqueza, era amor mal compreendido. Muitas pessoas acreditam que amor é presença apenas quando sobra tempo. Mas o amor verdadeiro exige atenção agora, enquanto ainda é possível mudar. Porque quem ama não pede muito. Pede apenas para ser visto, ouvido, reconhecido. A esposa simples desta história não salvou o marido com palavras bonitas, nem com grandes gestos. Ela salvou com paciência, com sacrifício, com uma força que nasce quando alguém decide amar mesmo sem garantia de retorno. E essa é a lição mais dura. Quem ignora o amor por orgulho, quase sempre só entende seu valor quando o risco de perder se torna real. A vida não avisa quando será a última chance. As pessoas não anunciam quando estão cansadas de esperar. O silêncio, muitas vezes, é um pedido de ajuda disfarçado. Talvez essa história não seja apenas sobre um casal. Talvez seja sobre todos nós. Sobre quantas vezes colocamos o ego à frente do afeto. Sobre quantas vezes tratamos quem nos ama como se fosse eterno. Porque, no fim, não é o sucesso que segura alguém ao nosso lado. É a humildade de amar antes que seja tarde demais. E você, ainda está ouvindo quem sempre esteve aí por você?